Glória a Deus, saúdos a todos novamente com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é falado, vamos para a palavra do Senhor. Convido os nossos amados ouvintes que estão nos ouvindo nesta tarde a abrir comigo a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Efésios 6 e 10. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nesta tarde para todos nós. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios 6 e 10: quanto o mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra os potestades e os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus queridos irmãos, sabemos que esta aqui é a carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreve esta carta no ano aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo. Paulo chega em Éfeso, conforme nós lemos ali em Atos capítulo de número 19. Paulo chega em Éfeso, encontra ali um grupo de cristãos, e ele então ora com aquele grupo de cristãos, e eles são cheios do Espírito Santo. Paulo então começa a pregar, e o seu público-alvo ali em Éfeso eram os judeus, começa a pregar em praça pública. Mas como nós sabemos, os judeus não deu ouvido à voz do apóstolo Paulo. Paulo então aluga ali em Éfeso um pequeno quarto, uma pequena sala, e começa então a pregar para os gentios. E não demorou muito para que a palavra do evangelho fosse alcançando as vidas que ali estavam. E é bem verdade, quando pregamos a Cristo, é impossível a palavra de Cristo não impactar alguém. É impossível Jesus não entrar para fazer uma mudança, fazer um impacto na vida de alguém. E o apóstolo então começa então a evangelizar. Outro fato interessante para efeito de introdução desta mensagem é que a cidade de Éfeso era uma das maiores metrópoles que existia no mundo antigo. Era uma das maiores cidades que existia ali. Havia em Éfeso aproximadamente 500 mil habitantes. Outro fato interessante que havia ali em Éfeso era também um teatro que tinha ali logo na saída da cidade, e foi esculpido nas rochas, e nesse teatro comportava aproximadamente 25 mil pessoas. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, mas também tinha estradas. Então o transporte tanto terrestre como marítimo era uma cidade muito fortalecida. Muitos navios de carga ancoravam ali. Outro fator importante que fazia de Éfeso uma das metrópoles do mundo antigo era o grande templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios, a Diana, a deusa da fertilidade. Ou seja, esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então esse templo ele fazia parte da economia da cidade. No Efésio, a Diana dos Efésios vendia muitas imagens, muitas moedas, muitas coisas, vendia
vendida, que tinha ali a sua imagem. Então fazia parte da economia da cidade o grande templo, porque muitos turistas, muitos romeiros, muitas romarias existia em Éfeso por conta deste templo da deusa Diana. E quando Paulo ali chega ali em Éfeso, que ele começa a pregar, diz-nos a Bíblia, estudando um pouco mais afinco, nós percebemos que as pessoas começam então a aceitar Jesus como seu Salvador. E quando as pessoas começam a aceitar Jesus como seu Salvador, diz a história que os homens iam em praça pública queimar os livros de magia negra, porque a magia negra predominava ali também naquela cidade. E quando nós lemos a epístola de Paulo aos Efésios, ela é dividida por duas partes. A primeira parte, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar dos benefícios que é aceitar Jesus. Ele vai servir o leite espiritual ali para os primeiros convertidos ao cristianismo. Ele vai falar, ele vai orar pelos cristãos, ele vai falar que a salvação é pela graça. Então, até do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo fala dos benefícios de aceitar a Jesus Cristo. Mas do capítulo 3, do capítulo 4 até o capítulo de número 6, Paulo vai falar das obrigações, das obediências. Paulo vai falar de um novo comportamento. Paulo vai falar que aquele que aceita Jesus, ele tem que ter uma mudança de vida. Aquele que aceita Jesus, tem que haver nele uma mudança de comportamento. Paulo vai falar que do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai falar aos Efésios que ele deve se comportar de forma submissas, que eles têm que ser submissos, as esposas têm que ser submissas, aos maridos devem amar as suas esposas, aos filhos devem ser obedientes aos pais. Paulo também vai falar de uma cooperação. Paulo também vai falar do capítulo 4 ao capítulo 6 sobre a santificação. Mas o texto que ora lemos aqui, quando Paulo vai concluir ali a carta aos Efésios, Paulo então vai falar de uma proteção. E que proteção é essa? Esta proteção está mais ou menos, está citado neste texto pelo qual nós lemos. O apóstolo Paulo agora, como ali em Éfeso, como nós já mencionamos aqui nesta mensagem, era uma cidade que havia uma grande potestade maligna nas regiões celestes. Paulo agora vai preparar o seu povo, vai preparar ali os seus discípulos, vai preparar os cristãos para enfrentar a batalha espiritual do dia a dia, porque sabemos, a própria Bíblia nos relata que o inimigo ele anda de redor, procurando, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. O inimigo de Deus, chamado Satanás, a todos os momentos, ele não dorme, ele tenta parar a obra de Deus, ele tenta parar aquele que serve a Deus. Foi assim com Jesus lá no deserto, quando Jesus sai do Jordão e vai para o deserto, depois de 40 dias e 40 noites, quando Jesus teve fome, quando Jesus estava em seu momento mais difícil de cansaço físico, o inimigo lhe apareceu fazendo tantas propostas. É por isso que o apóstolo Paulo aqui neste capítulo 6 aos Efésios, ele vai preparar o seu público, preparar os cristãos, preparar o povo para uma batalha espiritual. E o que eu quero falar, já abrindo aqui um parênteses para os ouvintes da rádio nesta tarde, é que nós estejamos preparados, porque o inimigo das nossas almas, ele tenta a todos os momentos impedir que Deus faça algo em nossa vida, impedir a obra de Deus em nossa vida. Mas nesta tarde ele está sendo repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual área o inimigo tem tentado ir na sua vida, eu não sei por qual momento o inimigo tem tentado parar aquilo que Deus, os propósitos de Deus na sua vida, mas nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, que as mãos do Todo-Poderoso se estendam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar, e a vitória virá em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E meus irmãos, e conforme nós lemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele vai falar das armaduras de Deus para os cristãos. As armaduras de Deus. Vale lembrar que Paulo, quando ele escreve esta carta, ele implantou a igreja de Éfeso
aproximadamente na sua terceira viagem missionária. Mas quando Paulo aqui escreve para os cristãos lá em Éfeso, já se passaram alguns anos desde que ele implantou ali a igreja. Paulo agora, conforme nós estudamos, ele está preso em Roma, e todos nós sabemos que nesta prisão de Paulo, Paulo tinha algumas regalias. Paulo tinha ali um quartinho onde ele poderia escrever as cartas para os cristãos. Por isso que ele é chamado aqui, ele mesmo se denomina aqui no versículo 20 do capítulo 6 como embaixador de cadeias. Paulo escreve aos Efésios, Paulo escreve aos Colossenses, Paulo escreve a Filimão, as chamadas cartas da prisão, epístolas da prisão. Paulo não parou, Paulo estava preso, mas Paulo continuava escrevendo aos crentes, aos irmãos, aos cristãos ali de toda a região da Ásia Menor. Ora, meus irmãos, quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, ele usou várias vezes de metáforas. Por exemplo, uma certa feita, se não me foge a memória, quando ele chegou em Corinto, que estava ocorrendo ali as corridas, ele compara a vida de um atleta com uma corrida cristã. Certa feita também ele compara ao lavrador, aquele que planta os frutos como um colhedor. Assim também é a vida cristã. Nós vamos colher aquilo também que plantamos. Mas aqui, nesta prisão do apóstolo Paulo, neste quartinho, conforme nós mencionamos, Paulo está todos os dias ele é guardado por um soldado, e um soldado do Império Romano, e eles faziam as escalas, eles intercalavam. E diz a Bíblia aos Filipenses, quando Paulo escrevia uma das cartas aos Filipenses, quase toda a guarda pretoriana, o guarda que guardava o apóstolo Paulo, chamava-se a guarda pretoriana, ou seja, a tropa de elite do rei, ou seja, quase todos os guardas que iam lá para guardar o apóstolo Paulo aceitavam Jesus Cristo, porque talvez eles não sentiam tanta alegria, talvez não sentiam tanto conforto sendo assim um soldado famoso do Império Romano, mas quando ele via um velhinho ali já escrevendo, mas em cadeias, em prisões, e escrevendo com tanta alegria, com tanta paz no seu coração, talvez aqueles soldados se perguntavam o que este homem tem na sua alma, o que este homem tem no coração. Tanto é que a epístola de Paulo aos Filipenses é chamada a epístola da alegria. Ora, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses preso também na prisão. Como que alguém preso pode escrever uma carta denominada Carta da Alegria? Pode acontecer que pode prender sim o nosso corpo físico, mas a nossa alma, o nosso coração está ligado em Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou na sua palavra: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, e não vos dou como vos dá o mundo. Talvez era esta paz, talvez não, com certeza é esta paz que o apóstolo Paulo tinha, que chamou a atenção dos soldados, e diz a Bíblia que o apóstolo Paulo ganhou quase todos os soldados para Jesus Cristo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, e quando Paulo então começa a observar aquele soldado ali guardando ele, Paulo começa a olhar que as armaduras, as roupagens dos soldados, e Paulo compara então aquelas roupagens como um soldado cristão, como um soldado em plena batalha espiritual. E cada figura da roupagem do soldado, o apóstolo Paulo vai trazer para um sentido espiritual. E eu quero aplicar aqui nesta tarde esta mensagem. Primeira coisa que nós temos que aprender é que temos que conhecer o nosso inimigo. Nenhum estrategista de guerra, nenhum homem que vai às batalhas, ele não sai para a batalha sem antes conhecer o seu inimigo. Todos os guerrilheiros, Alexandre o Grande, Davi, Rei Davi e tantos outros, todos esses homens faziam análise como era o seu inimigo. Da mesma forma, somos nós que servimos a Deus. Nós temos que entender, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo nesta tarde, que nós temos um inimigo. O inimigo chama-se de Satanás. Duas coisas temos que aprender referente ao inimigo. Primeiro, não subestimá-lo. E segundo, não autoestimá-lo. Não subestimá-lo para dizer que nós não temos inimigo, que ele é um coitado, um pobre, que não faz nada.
e não autoestimá-lo para também não termos medo do inimigo, andar morrendo de medo, tem um inimigo, ele vai me matar, não. Então essas duas coisas, o cristão, aquele que serve a Deus, tem que estar guardado no seu coração. Ele não pode nem subestimá-lo e nem autoestimá-lo, até porque o inimigo o nosso inimigo é forte. O próprio Jesus Cristo vai relatar lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, que nos últimos dias se levantaria falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, que fariam sinais, grandes sinais, também cheio do inimigo na sua vida, cheio de Satanás na sua vida, fariam grandes sinais que enganariam a muitos, até mesmo aos escolhidos. Quando nós lemos ali também em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo de número 13, nós vamos ver o próprio João falando ali em Apocalipse as características do inimigo que vai vir nos últimos dias. Sinais, prodígios e até fogo do céu fará cair. Então nós temos que entender que temos um inimigo forte, que conhece e que é poderoso também, ele é forte também. Mas o que nós temos que entender que está ao nosso lado, e o próprio Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 11, versículo 20, ele vai dizer que o inimigo, ele vai chamar o inimigo de valente, mas o próprio Jesus Cristo vai dizer, existe um valente, mas quando chega o mais valente entra na casa e amarra o valente. Quem que é o mais valente? O mais valente é Jesus Cristo, aquele que eu e você servimos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo de número 10, conforme nós lemos, quanto mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, há uma receita para se vencer o inimigo. E como estudamos sobre o inimigo, também sabemos os pontos fracos do inimigo. Todo guerreiro, todo estrategista de guerra conhece os pontos fracos do inimigo. E eu quero falar nesta tarde sobre o ponto fraco desse inimigo, pelo qual eu falei aqui, não subestimando, mas também não autoestimando, mas dizendo a todos os nossos ouvintes, o ponto fraco de Satanás chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O ponto fraco de Satanás chama-se Jesus Cristo, o grande eu sou, e Jesus está contigo, Jesus está conosco. Ele mesmo falou aos seus discípulos, e eis que vos dou poder para pisar escorpiões, para pisar serpente. E o próprio Jesus Cristo falou no Evangelho de João, nas cartas de João, eu vim para desfazer as obras do inimigo. Ou seja, eu quero dizer para você, não é nas minhas forças, não é fortalecendo nos meus currículos, não é fortalecendo na minha conta bancária ou no meu melhor amigo, não, mas a palavra de Deus é clara aqui nesta tarde para nós: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, sejamos dependentes desse Jesus, sim, e confiamos nele, sim, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Então o ponto fraco de Satanás chama-se Jesus Cristo, e se Jesus está conosco, nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia, glória a Deus. Então aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo vai falar do capacete. E o que o capacete protege? A cabeça. Ora, que um capacete do Império Romano era um capacete pesado, de metal, de ferro. Mas entre várias características de um capacete, várias proteções de toda a cabeça, o capacete protege toda a cabeça. Trazendo para um sentido espiritual aqui nesta tarde, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Trazendo para um sentido espiritual, o capacete espiritual para proteger as nossas mentes, proteger os nossos pensamentos. Sabemos que Satanás, ele trabalha muitas vezes em nossa mente, em nossos pensamentos, mas que nós sejamos transformados, conforme diz lá em Romanos capítulo 12, sejai-vos transformados pela renovação do vosso entendimento. Meus irmãos em Cristo Jesus, em Provérbios 12:5, a Bíblia vai dizer que seja reto os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo vai falar também aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo de número 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, olha aí a palavra de Deus sendo clara para nós nesta tarde, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos
pensamentos. Então revesti-vos do capacete de Deus, do capacete da salvação. Trabalhai com os nossos pensamentos. Que nós estejamos pensamentos puro, agradável nesta tarde, para pensar coisas boas, pensar na salvação, pensar coisas boas, não encher nossa mente de maus pensamentos. A palavra de Deus está dizendo: revesti-vos do capacete para proteger-los os vossos pensamentos e as vossas atitudes nesta tarde. Outra coisa que nós aprendemos aqui no texto, o texto vai ser claro, vai falar da couraça. A couraça é tipo um colete salva-vida entre vários órgãos vitais que a couraça vai proteger. Eu quero nominá-lo nesta tarde o coração. Provérbios capítulo 4 e versículo 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então Deus está sendo claro, a palavra do Senhor está sendo clara nesta noite, nesta tarde. Protegei-vos a vossa mente de maus pensamentos, protegei os vossos corações para que ele não inflame, para que não entre coisas ruins dentro dos vossos corações. E o Senhor Jesus Cristo vai fazer morada e o inimigo será vencido, porque o campo de batalha nosso é os nossos pensamentos, é os nossos corações. Outro texto, outra parte que nós aprendemos aqui nesta tarde também vai falar do escudo. Aí o escudo, nós sabemos, era feito de couro, revestido de aço, de ferro. Era algo era uma ferramenta, era uma das armas poderosas do soldado ali naquela época. Para que servia o escudo? Para proteger os dardos, as flechadas. Era uma blindagem que o soldado tinha. Trazendo isto nesta tarde para um sentido espiritual, o escudo da fé para nós nesta noite é para impedir que os dardos inflamados do inimigo. É uma blindagem espiritual nesta tarde. Então revesti-vos do escudo de Deus. Aonde, como eu me revisto disso? É buscando a presença de Deus, é revestindo-nos no Senhor, conforme diz o texto, é fortalecendo-vos no Senhor e na força do seu poder. Use o escudo da fé nesta tarde, porque o inimigo está lançando dardos inflamados, e o inimigo sabe quando afeta um dardo inflamado, ele inflama. Dardos que inflamava, e muitas vezes a pessoa morria. Quantas pessoas já não estão mortas espiritualmente porque deixaram se levar pelos dardos inflamados do inimigo? O inimigo tem lançado tantas flechadas e você tem andado com o coração angustiado, você tem andado com depressão, você tem andado magoado com seu irmão. Jesus Cristo certa feita falou lá em Mateus, no grande sermão da montanha: se você tem algo contra o seu irmão e vem ofertar, primeiramente se conserte e depois venha se consertar. Eu não sei, talvez foi Salomão que falara, eu li esses dias, que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que nós conquistar um coração inflamado, um coração magoado. Então nesta tarde a proteção para o teu coração vem da palavra, vem da oração, vem do jejum, vem da oração, vem de buscar em Deus. Fortalecei-vos no Senhor nesta tarde e na força do seu poder. Glória a Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é sobre os calçados. O apóstolo Paulo agora começa a observar e ele olha para os pés e ele então começa a enxergar o calçado daquele soldado. Era tipo de uma sandália, tipo uma botinha feita de couro, e tinha nas solas dele assim pontas de prego. Por que isso? Para que quando o soldado fosse para um solo irregular, fosse para umas montanhas, e aquelas sandálias pudessem dar estabilidade para o soldado, para que ele não viesse a escorregar, para que ele não viesse a cair com facilidade. Ou seja, trazendo isso nesta tarde para um sentido espiritual para nossas vidas. Porque o evangelho, porque Paulo vai dizer: calçai o evangelho, calçai os pés com os calçados da paz, os calçados do evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para que nós possamos estar calçados, estar firme em Jesus
Cristo, não é qualquer coisa que podemos estar escorregando, estabilidade espiritual, porque nós vamos caminhar por caminhos pedregosos, por caminhos de espinho, por solos irregulares, mas seja qual for o solo que nós passarmos, porque sabemos que nessa vida não é fácil, seja qual for a região, a área geográfica e espiritual que nós venhamos passar, se nós tivermos calçado com os calçados da palavra do Senhor, calçado com o evangelho da paz, nós vamos vencer e não vamos cair, não vamos escorregar e vamos permanecer nos firmes e inabaláveis na presença de Jesus Cristo. E conforme o texto que nós lemos aqui nesta tarde também, para finalizarmos, é a espada. Ora, quando o apóstolo Paulo olha para o soldado com toda esta roupagem pelo qual nós falamos, Paulo então olha para a espada daquele soldado. Sabemos que a espada é a arma mais importante de um soldado, a melhor arma, de todas essas armaduras, de toda essa roupagem do soldado, sabemos que a espada é a arma mais importante. E agora o apóstolo Paulo, ele vai comparar a espada como a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se nós estivermos firmados na palavra, nós vamos vencer a Satanás. Foi assim que Jesus venceu lá no deserto, através da palavra. O salmista vai dizer: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então que nós possamos nesta tarde usar a espada da palavra, o ler mais a palavra, estudar mais a palavra de Deus, buscar mais a palavra do Senhor, buscar mais conhecimento da palavra do Senhor, porque a Bíblia também vai dizer: o meu povo erra e peca porque lhe falta o conhecimento. Então nós firmamos que nós tomamos essa espada chamada palavra de Deus para podermos vencer os dias maus que nós estamos vivendo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quais são estas forças? As forças de um soldado, as características de um soldado pleno à batalha, mas não uma batalha com sangue, conforme Paulo fala que não é uma batalha na mão ou resolvendo de homem para homem, não. É uma batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e a nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta é contra Satanás nas regiões celestes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Daí Paulo vai finalizar dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Esta é a palavra para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, ministramos a sua palavra, Senhor, na direção do seu Espírito Santo, Pai. Sabemos, Senhor, que vivemos dias difíceis, ó Deus. O inimigo tem se levantado, Senhor, e tem lançado os seus dardos, lançado as suas propostas, Senhor, para as pessoas, para as famílias. Nesta tarde, Senhor, nós viemos falar, Senhor, para nós nos prepararmos para uma batalha espiritual, Senhor, que está aí, Senhor, à nossa frente. Tantas propostas, tantas são as investidas do Satanás, mas nós falamos nesta tarde na sua palavra que há um ponto fraco nele, e o ponto fraco de Satanás chama-se Jesus Cristo, e é através do seu nome Jesus que o Senhor mesmo veio, e o Senhor mesmo disse na sua palavra que veio desfazer a obra do inimigo. E através da sua palavra que eu oro por esta casa, por esta família, por este ouvinte nesta tarde, Senhor. Rogo a Ti a sua proteção sobre esta família, aonde estiver uma pessoa ouvindo agora, Senhor, estenda as suas mãos. Se porventura algum mal ronda, Senhor, esta família, seja repreendido nesta tarde. Todo mal nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e ministramos a vitória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.